dando continuidade, nossa 16ª questão. Vamos dar uma olhadinha, depois a gente volta para comentar em que aspecto a questão trata e a gente resolve, beleza? Segue na tela. Então, ó, 16ª questão, eu separei aqui para vocês do IBAD, uma banca bastante pesada na realidade, as questões bastante pesadas. Foi do concurso delegado de Polícia Civil do Acre, 2017. Olha só. Austrégésilo, nome estranho, velho. Verbalizando seu ânimo necande. Opa, ele tinha intenção, certo? Aponta uma arma de fogo municiada para Aristóteles. Este, todavia, consegue entrar em luta corporal com Austrégésilo, apossando-se da arma de fogo antes do acionamento do gatilho. Considerando o caso proposto, é correto afirmar que... Pessoal, vem cá. Antes da gente analisar assertiva por assertiva, vamos comentar um pouquinho sobre a questão. Estamos diante do chamado iter criminis, que é o caminho do crime, que é composto por 4 etapas em regra. Tem doutrinador que defende que o exaurimento é uma etapa, mas não é o que prevalece. Temos a etapa interna, que é a cogitação, que subdivide-se em idealização, deliberação e resolução. E temos 3 fases externas: atos preparatórios ou atos de preparação, atos executórios ou atos de execução e a consumação propriamente dita. Pessoal, muito cuidado sobre a punibilidade dos atos preparatórios. Fazendo uma parte aqui com vocês. Olha só, os atos preparatórios, eles não são puníveis. Eles não são puníveis em relação ao iter criminis, o caminho do crime que o agente pretende percorrer. Como assim? Eu pretendo matar alguém. Eu estou praticando um ato preparatório. Esse ato preparatório é punível em relação ao homicídio? Não. Agora, já ouviram falar na chamada teoria do recorte? Teoria do recorte, o que é isso? Eu recorto esse ato preparatório do iter criminis e jogo em outro iter criminis a respeito daquele fato por si só. Como assim, professor? Olha só, se eu tenho uma arma de fogo para matar alguém, eu não tenho autorização para estar com essa arma, estou lá com ela na cintura esperando o cara para matar. Isso é atos preparatórios. Em relação ao meu iter criminis, é punível? Não. Se eu recortar esse ato, estar armado e jogar no iter criminis da Lei 10.826/2003, configura um ato consumativo de porte? Sim. Então é punível por porte legal de armas. Isso é teoria do recorte. Um dos assuntos mais tortuosos do direito penal, bastante complexo, chama-se as teorias que fundamentam a transição entre ato preparatório e ato executório. Até onde vai o ato preparatório? Quando inicia o ato de execução? Para que eu possa mensurar a tentativa de um crime. Vou citar aqui 4 teorias. Teoria subjetiva, teoria objetiva formal, teoria objetiva material e a teoria objetiva individual ou subjetiva. Professor, e aí? Pessoal, sendo muito franco, geralmente as bancas anteriores já cobraram. Qual a teoria adotada? Por ser tão discutida entre 2 teorias, as bancas hoje mais aprofundadas, elas cobram de acordo com a teoria tal, que são bastante complexas. Mas eu já adianto para vocês, vai que essa nova cobre a teoria preferida da doutrina, anota essa teoria preferida da doutrina, majoritariamente a doutrina adota, digamos assim, é a objetiva formal. Objetiva formal, vou explicar o que é. A teoria que vem sendo adotada pela jurisprudência do STJ, especialmente no que se refere a crime patrimonial, não estou dizendo que a jurisprudência também não adota a objetivo formal não, certo? Mas modernamente, a jurisprudência vem adotando mais, para crimes patrimoniais, a objetiva subjetiva ou objetiva individual. Então temos o quê? No Brasil se adota quais teorias? 2. Objetivo formal prevalece, majoritariamente, sobretudo na doutrina. Objetiva subjetiva ou objetiva individual.
jurisprudência mais atual, jurisprudência mais moderna, certo? Mas o que é que essas teorias dizem, professor? A subjetiva leva em consideração a intenção do agente. Não há separação entre atos preparatórios e atos executórios. Ponto. Já sabem disso. Os atos preparatórios para a teoria subjetiva, havendo impedimento por circunstâncias alheias, ocorrerá tentativa de crime, certo? A teoria subjetiva, para a teoria subjetiva, atos preparatórios se confundem com atos executórios. Teoria objetiva formal, preferência da doutrina. Atos executórios se dá quando a gente começa a realizar o núcleo do tipo, quando a gente começa a praticar a conduta com o primeiro ato idôneo a concretizar, ou seja, o primeiro disparo, ainda que não seja deflagrado, certo? O cara apertou o gatilho, pinou a munição, não saiu. Primeiro ato idôneo, que poderia concretizar. Primeiro golpe de faca, ainda que não atinja a vítima. Tentativa branca, ainda que não atinja. Isso é teoria objetivo formal. Teoria objetivo subjetiva ou individual. Essa é bem interessante. Essa é o seguinte. Atos executórios é quando a gente começa a realizar o núcleo do tipo, ou seja, equipara aí a objetivo formal. Mas também aqueles atos imediatamente anteriores à efetiva execução, aqueles atos imediatamente anteriores à efetiva execução, desde que seja comprovado que o plano do agente era concretizar aquele fato. Ele tinha um ânimos necandi, ou seja, no caso aqui trazido, não vi assertiva ainda, as assertivas, mas no caso trazido, se o agente se porta na frente do indivíduo, ele tem um ânimos necandi, o plano interno dele, do agente, era matar, ainda que ele não efetue o primeiro disparo, ele foi impedido, temos tentativa para a teoria objetiva. Subjetiva ou objetiva individual, teremos tentativa. Teoria objetiva material, chamada, pessoal, do terceiro observador. O que é isso? Atos preparatórios, são atos executórios, melhor dizendo, são aqueles atos imediatamente anteriores à efetiva execução, à efetiva realização do núcleo do tipo, desde que seja diante de um terceiro observador, certo? Factível que o agente iria praticar um crime. Ou seja, um terceiro observador olha a pessoa com a arma apontando para ele, eita, vai matar. Tentativa de homicídio. Não é adotado aqui, é adotado em Portugal. Então, duas teorias que o Brasil adota, jurisprudência e doutrina, são aquelas duas que eu falei para vocês. Com base nisso, vamos ver agora o que significa, quer dizer, qual a assertiva correta. Vai lá na tela. Então vamos lá, pessoal. Pela teoria objetivo-subjetiva, mesma coisa de objetivo individual. A conduta não saiu da esfera dos atos preparatórios. Falso. Acabei de dizer para vocês que para essa teoria seria o que, pessoal? Seria sim tentativa. Por quê? Porque o plano interno do autor, o animus necandi, indica que ele queria matar efetivamente. Então essa está falsa. Essa questão foi muito legal, pessoal. Pela teoria subjetiva, ou seja, não há diferenciação, só haverá tentativa de homicídio se a ação foi representada pelo autor como executiva. Perfeito. Ou seja, quando eu falo em representação, eu falo de intenção. Não faz diferenciação entre ato de execução e ato de preparação, desde que haja uma inequívoca representação do agente. Está correta. Vamos ver o erro das outras. Pela teoria objetiva individual, que é a mesma coisa dessa daqui, certo? Há homicídio na forma tentada, independentemente do plano do autor. Pessoal, olha que questão cabulosa. Para a teoria objetiva individual, há homicídio na forma tentada? Sim. No caso aqui, sim. Porque fala, verbalizando o animus necandi, e isso é um plano interno dele. Mas quando ela coloca independentemente do plano do autor, torna falsa. Porque depende do plano subjetivo do autor, da intenção do autor. Por isso que está errada. Pela teoria objetiva formal, que é o que eu disse que é a preferida da doutrina, há homicídio na forma tentada? Não.
Para ver, deveria ter o quê, pessoal? O primeiro acionamento do gatilho, certo? Ainda que Epinassi, foi o que eu falei para vocês. Equivocada. Pela teoria objetiva material, que é exatamente do terceiro observador, a conduta não saiu dos atos preparatórios concernentes ao homicídio. Para essa teoria, pessoal, do terceiro observador, que configura atos executórios, aqueles imediatamente anteriores à efetiva realização do núcleo do tipo, haveria o quê? Haveria tentativa de homicídio. Então, o gabarito correto, B, pessoal. Questão show de bola, certo? 17ª questão, de juiz de direito, VUNESP, TJ São Paulo. Ó. Conforme o disposto no artigo 14, parágrafo único do Código Penal, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. O critério da diminuição de pena levará em consideração a motivação do crime, intensidade do dolo, iter criminis percorrido, periculosidade do agente e culpabilidade do agente. Pessoal, olha só, vem cá, muito cuidado. Primeira observação. Todo crime na forma atentada deverá haver redução de pena? Não. Cuidado nos crimes de atentado, artigo 352 do Código Penal. Salvo disposição em contrária, está no artigo 14, salvo disposição em contrário, melhor dizendo, certo? Artigo 14, inciso 2. Ou seja, a regra é, aplica-se a redução de pena do artigo 14, inciso 2, salvo se existir uma disposição em contrário, ou seja, crime de atentado é punível a forma tentada e consumada com a mesma pena. Não esquece disso. Segundo ponto. Nunca confundam, tem livro que confunde, infelizmente, nunca confundam as teorias adotadas sobre a transição de atos preparatórios para os atos executórios, que a gente viu, subjetivo, objetivo formal, objetivo material, tem a hostilidade do bem jurídico, que a gente não viu aqui, que não importa muito, objetivo subjetivo, objetivo individual, enfim, todas essas teorias. Com as teorias da punibilidade pela tentativa. As teorias da punibilidade pela tentativa, eu chamo a atenção de 3. Teoria subjetiva, teoria objetiva realista ou dualista, adotada pelo Código Penal, já adianto para vocês, teoria objetiva realista ou dualista, e a teoria sintomática, teoria subjetiva, teoria objetiva, realista ou dualista e teoria sintomática. Para a teoria subjetiva, o que vai levar em consideração para o aumento máximo a diminuição máxima ou a diminuição mínima é a intensidade do dolo do agente. Se o agente tem aquele dolo fuderoso, feito eu digo, ele terá uma redução mínima. Se o dolo do agente era meio que dolo eventual, ou dolo direto, segundo ele terá redução máxima. Não é adotada no Brasil, certo? Para a teoria objetiva, dualista ou realista, o que vai levar em consideração, diga-se, o nível de agressão ao bem jurídico, ou seja, o iter criminis percorrido. Quanto mais próximo eu chego de consumar, quanto mais eu agrido o bem jurídico, menor será a minha redução. Quanto menos eu agrido o bem jurídico, maior será a minha redução. Então, sobretudo em julgado do STF, já caiu sem prova. A tentativa branca merece a redução máxima, corretíssimo. Por quê? Porque o iter criminis, a agressão ao bem jurídico foi mínima, o agente não chegou a ser atingido, certo? E a teoria sintomática fala em relação à periculosidade do agente. Tem nada a ver com o que é adotado no Brasil. Então, adotado no Brasil é objetiva, realista ou dualista. Leva em consideração o iter criminis percorrido, o nível de agressão ao bem jurídico protegido. Volta na tela. Então, nós temos a assertiva C como correta teoria objetiva. A B é a teoria subjetiva e a D seria a teoria sintomática. O resto não tem relação com o crime, com o assunto.
18ª questão, elaborada por mim. É incompatível a aplicação dos institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz nos crimes culposos, salvo no caso de culpa imprópria. E aí, meu povo? Olha só, pessoal, questão show de bola. Modéstia à parte, eu que elaborei. Você fica pensando, peraí, não cabe não desistência voluntária e arrependimento eficaz nos crimes culposos? Cabe não, pessoal. Não cabe. Lembrem-se que para haver desistência voluntária, eu tenho que ter uma ação dolosa, a intenção de praticar o fato. Eu inicio a execução, mas eu abandono, chama-se tentativa abandonada. Eu desisto voluntariamente de prosseguir na execução. No arrependimento eficaz, o que é que acontece? Eu tenho dolo também, eu realizo os atos de execução disponíveis, todos os atos, mas posteriormente eu tomo uma atitude contrária que impede a consumação. Então, se eu tenho 2 disparos, atiro 2 vezes contra a pessoa, me arrependo e paro de atirar e a pessoa não morre, desistência voluntária. Se eu efetuo os 6 disparos que eu tenho disponível, depois que eu vou embora, eu digo, meu Deus, fiz besteira, eu vou socorrer o cara. Eu socorri, o cara é salvo, arrependimento eficaz. Em ambos os casos, temos uma excludente de tipicidade. Ponte de ouro chamada. O agente responde pelos atos anteriormente praticados, jamais pelo que ele pretendia. Então, para haver os 2 institutos, exige dolo do agente e a desistência voluntária ou o arrependimento voluntário eficaz. Certo? Alguns pontos importantes que a gente precisa falar para vocês. Ó, bem importante. Olha só um caso concreto. Eu, Paulo Furtado, contratei um pistoleiro para matar José. Eu contratei um pistoleiro para matar José, certo? O pistoleiro vai iniciar a execução, mas ele desiste, ele inicia a execução, mas desiste de prosseguir, ou seja, ele dá o primeiro disparo, atinge superficialmente o braço da vítima. A vítima, pelo amor de Deus, eu tenho um filho para criar. Ele desiste de prosseguir. A pergunta é, eu queria que ele matasse. Essa desistência voluntária se estende para mim, mandante? E aí, pessoal, sabe o que é que prevalece? Que se estende, certo? Com base, sobretudo, no artigo 30 e 31 do Código Penal. Dá uma olhadinha especialmente no artigo 31 do Código Penal. O ajuste, a determinação não serão puníveis se o fato não chegar a ser tentado. Então, o que prevalece é que a desistência voluntária ou arrependimento eficaz de uma pessoa se estende para todos os outros coautores. Dica bastante importante, já caiu em prova há muito tempo. Então, não esquece disso, pode ser que caia na tua prova. Outro bizu, muito cuidado no chamado adiamento da prática do crime. O adiamento da prática do crime é tentativa ou pode ser desistência voluntária? A resposta é depende. Muita atenção na questão. Olha só, eu sou traficante, eu pego um rival meu e amarro e vou começar eu quero matá-lo. Eu dei o primeiro disparo. Pou! Na perna dele. Isso agora vai ser na cabeça. Certo? Recebo uma ligação da minha esposa dizendo, nosso filho acabou de nascer. Eu disse, meu Deus, e aí, mato, não mato, vou embora? Vou deixar para outro dia, meu amigo, vou embora. Desistência voluntária. Sabe por que desistência voluntária? Porque nesse instituto não precisa espontaneidade, basta a voluntariedade. Agora, cuidado, ele começa, a polícia está chegando, e ele, eita meu Deus, depois eu te mato e corre. Tentativa, certo? Porque o que fez ele parar foi circunstância alheia à vontade dele. Então, muito cuidado nessas questões sobre adiamento da prática do crime. Tranquilo? Sobre adiamento da prática do crime. Professor, culpa imprópria. O que é isso? Culpa imprópria, a gente vai ver, né, vai trabalhar até questões, é aquela culpa relacionada, pessoal, ao erro de tipo, seja putativo, seja essencial, certo? O erro de tipo excusável. Melhor dizendo, inexcusável, vencível. Não entendi, professor. Olha só. No erro de tipo, eu ajo com dolo, certo? Eu ajo com dolo. Eu quero buscar aquele resultado tal. Por exemplo, eu quero matar um urso, mas eu estou matando uma pessoa que está fantasiada de urso. Exemplo bem esdrúxulo para vocês.
Eu estou agindo com dolo, mas pelo erro eu acabo causando um resultado. Se esse erro era evitável, por exemplo, a fantasia do cara era ridícula. Se ele parasse para olhar direitinho, ele ia ver que era uma pessoa fantasiada, mas ele foi imprudente. Pô, apertou o dedo. Ele responde pelo quê? Responde por homicídio culposo. Veja aqui, peraí, professor. Ele agiu com a conduta dolosa. Como é que responde por culpa? Culpa imprópria. Então, a culpa imprópria ela reside exatamente nas modalidades de erro vencível, erro inexcusável, seja por uma discriminante putativa, seja por um erro de tipo aí essencial. Tranquilo? Beleza? Então, há uma exceção sobre isso mesmo. Cuidado também, me veio a dica agora. É possível tentativa em crime culposo? Culpa imprópria? Sim. Não esquece, é possível a configuração da tentativa na modalidade de culpa imprópria? Sim. Tranquilo? Beleza? Então, culpa imprópria é isso. A assertiva, volta lá. Essa questão, ela está correta, pessoal. É incompatível com crimes culposos, esses dois institutos. Porém, é compatível com a culpa imprópria. Vamos para a próxima questão? 19ª. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, a restituição da coisa ou reparação do dano realizada por uma terceira pessoa impede o reconhecimento da causa minorante de pena prevista para o instituto do arrependimento posterior. E aí, pessoal, já vou adiantar para vocês, está falso. Vem cá comigo, olha. O que é arrependimento posterior? Artigo 16, ponte de prata. Quando o agente pratica um crime sem violência ou grave ameaça, cuidado, não só crime patrimonial, com essência patrimonial. É possível, questão de prova, é possível a aplicação do arrependimento posterior, é possível a aplicação do arrependimento posterior, por exemplo, no crime contra a administração pública, peculato, por exemplo, sim, é possível, beleza? STJ e STF admitem. Então, não é só crime patrimonial. É crime sem violência ou grave ameaça. O agente ele restitui a coisa ou repara o dano até o recebimento da denúncia ou da queixa, certo? Aí, algumas questões relevantes. Primeira questão. A reparação, professor, deve ser total ou pode ser parcial? Cuidado, STJ diz total, integral. Doutrina, total, integral. STF temos precedentes que admite a parcialidade na reparação e deve ser levado em consideração para fins de diminuição da pena. Se for total, diminuição máxima. Se for parcial, ele vai mensurar ali para dar a diminuição mínima no caso concreto. Repito, STF tem julgados, porém também é dividido o STF, beleza? Admite, em alguma parte admite e outras não. Aí a pergunta de prova, é possível de acordo com o STF? Sim, é possível. Agora STJ não, doutrina não. Muito cuidado nessa questão aí. Em relação a uma terceira pessoa, ou seja, um terceiro ele restitui e os outros estão lá paradinho. Essa restituição se comunica para os demais? Pode, pessoal, cuidado. Entendimento consolidado do STJ. Último julgado, 2019, o STJ admitiu sim. Ou seja, o arrependimento posterior pode ser feito por uma terceira pessoa a restituição, melhor dizendo, e esta restituição abrange os outros coautores. Tranquilo? Beleza? Segue na tela. 20ª questão. Sobre as causas de justificação em direito penal, tem-se o seguinte: no estado de necessidade, a conduta pode ser dirigida contra um terceiro desinteressado, enquanto na legítima defesa, a conduta recai somente contra o agressor. B. No estado de necessidade, o bem jurídico é exposto a perigo, enquanto na legítima defesa o direito sofre uma agressão futura. Já indico o erro aqui, ó. Não existe agressão futura. No estado de necessidade, ocorre um conflito entre dois bens jurídicos colocados em perigo,
somente por conduta humana. Opa, falso. A conduta pode ser humana, acidental ou animal. D. A legítima defesa putativa é incompatível com a tentativa, tendo em vista a errônea suposição de uma agressão por parte do defendente. Ou seja, a legítima defesa putativa é incompatível com a tentativa, tendo em vista a errônea suposição de uma agressão por parte do defendente. Pessoal, vem cá, olha só, vamos trabalhar essa questão. De que trata isso aí? Excludentes de ilicitude. Quero elencar aqui duas: legítima defesa e estado de necessidade e legítima defesa. Certo? Não confunda. No estado de necessidade, nós temos conflito entre dois bens jurídicos. Não necessariamente o sacrificado será um agressor. Pode ser uma pessoa, né? Não, quer dizer, o sacrificado não será um agressor eventualmente. Eu estou morrendo de fome, a outra pessoa está também, eu sacrifico a vida dessa pessoa para me alimentar da carne. Olha só outro bizu. Caso tipo de estado de necessidade. Uma pessoa foi baleada, eu quero socorrer, peço carona, ninguém dá, eu tomo à força um carro de uma pessoa para socorrer e salvar a vida dessa outra pessoa. Estamos diante de um caso tipo de estado de necessidade. Certo? Um ponto relevante sobre estado de necessidade e legítima defesa reside, sabe sobre o quê? Um dos requisitos do estado de necessidade é a inevitabilidade do sacrifício. O que significa a inevitabilidade do sacrifício? Significa exatamente, pessoal, que só estará em estado de necessidade aquela pessoa quando o agente não tinha outra alternativa, ou seja, se ele pode evitar o sacrifício, ele deveria ter evitado. Se tem outra alternativa, ele não pode alegar o estado de necessidade. Na legítima defesa, a gente chama de cômodos dissessos. Cômodos dissessos. Na legítima defesa não existe isso. Não existe isso. Ou seja, a lei não exige que eu busque outra alternativa, pessoal. Então, por exemplo, eu estou num bar, eu discuto com o indivíduo, e ele diz, eu vou em casa, vou pegar uma arma e vou lhe matar. Eu digo, tá bom, estou lá armado, meus colegas falam, Paulo, vai para casa, o cara vai voltar, em 10 minutos, 15 minutos, ele vai vir, ele é doido. Eu disse, meu irmão, eu não vou para casa, se ele vier eu vou me defender. O cara vem e quando ele vem atirar em mim, eu atiro primeiro, ele morre. Eu estou em legítima defesa? Sim. Porque não se exige a evitabilidade do sacrifício. Não exige do agente que ele busque outra alternativa. No estado de necessidade, exige sim. Certo? Exige sim. No estado de necessidade, o que acontece é perigo atual. Certo? Perigo atual. Cuidado, a doutrina majoritária defende que pode ser atual ou iminente. Cuidado em questão de prova. Caiu no Sebrasp há um tempo atrás. Antes, eu acho que foi um concurso de 2013. Se a banca perguntar, de acordo com a doutrina, o estado de necessidade é perigo atual iminente, a resposta é correta, de acordo com a doutrina majoritária. Se não se referir à doutrina, o Código Penal fala perigo atual, ponto. Sabe por quê? Porque esse negócio de atual iminente é uma pegadinha muito utilizada em provas para você confundir legítima defesa e estado de necessidade, certo? Não confunde isso. Legítima defesa, eu tenho uma agressão injusta atual ou iminente. Agressão injusta atual ou iminente, certo? Então, vimos a questão do cômodo dissessos, vimos que na legítima defesa não exige. Deixa eu ver mais alguma observação importante. Sim, pessoal, se liguem na questão da legítima defesa sucessiva. Legítima defesa sucessiva. O que é isso? É possível? Sim. A legítima defesa sucessiva é quando o agente ele se defende do excesso praticado pelo outro. Na legítima defesa, o agente se defende, na legítima defesa sucessiva, ele se defende do excesso praticado pelo outro. Como assim? Eu tenho A que vai matar B, B reage legitimamente, atinge B, certo?
Sendo que A vai extrapolar, A vai atirar mais vezes para matar agora. Assiste a B o direito da legítima defesa sucessiva. Outro ponto importante. Legítima defesa subjetiva ou por erro excusável. Legítima defesa sucessiva ou por erro excusável. O que é isso, professor? Ou por excesso exculpante também, tanto faz. Erro excusável ou excesso exculpante. Pessoal, é quando o agente ele se excede na legítima defesa, porém esse excesso não foi nem doloso nem culposo. Tinha até uma previsão no pacote anticrime sobre isso, era o parágrafo 2º, que não passou, não sei porquê. É quando o agente, por medo, por situação repentina, ele pratica mais atos do que necessário para repelir a agressão. Então vamos supor um cara muito forte e grande, que eu morro de medo, vem me agredir, disse, vou lhe matar agora. Para não morrer, eu disse, eu morro de medo desse cara, mas eu vou ter que reagir. Eu fecho os olhos e começo a dar soco. Pou, 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 sume. Ele cai, eu fico em cima dele dando murro, acreditando que ele está ainda, né, acordado e vai me matar. Quando eu vejo ele, no primeiro soco ele já tinha caído, desmaiado. E eu continuei ali, mas ele não morreu. Veja que cessou a agressão, eu continuei ainda a agredir ele. Seria um excesso, certo? Seria um excesso, mas esse excesso é exculpável. Cuidado. Acontece o que, professor? Acontece uma exclusão da culpabilidade. Ou seja, o agente é uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Não esquece disso. Legítima defesa putativa. Muito cuidado. Olha só. Legítima defesa putativa, a gente vai ver mais detalhadamente sobre a teoria adotada no que se refere à discriminante putativa. Ocorre quando o agente ele acredita que está diante de um caso de legítima defesa, né, pela aparência, mas na realidade ele não está. É aquela situação que uma pessoa está numa moto, por exemplo, com a máquina furadeira, aqui é um trabalhador, encosta do lado do meu carro, o policial ameaçado de morte, eu olho e tem uma arma e atiro nele, pô, e mato. Legítima defesa putativa. A questão é, qual a natureza jurídica? Bastante discussão sobre isso, pessoal. Olha só, pela teoria adotada pelo Código Penal, que é a limitada da culpabilidade, teoria limitada da culpabilidade. Nessa hipótese, seria um excludente de tipicidade, ausência de dolo, artigo 20, parágrafo 1º, certo? Para a teoria extremada da culpabilidade, quem defende? César Bittencourt é uma das pessoas que defende essa teoria, que não é adotada pelo Código Penal. Artigo 19 da exposição de motivos trata da teoria limitada. Para a extremada, exclui a culpabilidade. Certo? É um erro de proibição. Então, professor, se a banca for nota 10, exigir bem, o que é que ela vai perguntar? De acordo com a teoria limitada da culpabilidade, a legítima defesa putativa, quando o agente supõe situação fática que, se estivesse presente, ele estaria em legítima defesa, por exemplo, exclui, não tenho medo, a tipicidade por ausência de dolo, certo? Tipicidade por ausência de dolo. De acordo com a teoria extremada da culpabilidade ou estrita da culpabilidade. Nesse caso, exclui a culpabilidade pelo erro de proibição, certo, pessoal? Como a gente já está estourado, vamos para a última parte e a gente tenta esticar mais ou gravar até bloco extra para terminar o conteúdo. E a gente deixa para resolver a questão na próxima parte. Forte abraço.